Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Molina, seja bem-vindo à aula 62 de Língua Portuguesa. Antes da gente começar a aula, eu quero te dar um recadinho. Não esquece de entrar lá no Classroom, fazer a atividade da aula 62 e garantir a sua presença, ok? Vamos para os objetivos da nossa aula? Hoje nós vamos ler e compreender trechos de um romance, o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos reconhecer os elementos da narrativa a partir da leitura e vamos inferir o sentido a partir da linearidade textual. Então, por que Machado de Assis? Você já teve 2 aulas de Machado de Assis, a gente já falou tanto dele, mas hoje a gente vai falar de Dom Casmurro, uma obra dele importantíssima que foi publicada no ano de 1899. Essa obra de Machado de Assis, ela já não foi publicada como folhetins, como era o costume da época, lembra aqueles trechinhos que eram colocados nos jornais e nas revistas? Não, ela foi publicada direto em livro, tá? Essa obra tão maravilhosa de Machado de Assis, que é um dos maiores autores brasileiros, quem sabe o maior autor de língua portuguesa até. Vamos ler aqui um trechinho muito especial desse romance para a gente tentar entender ali o que acontece em Dom Casmurro. Essa obra, ela conta a história de Bentinho e Capitu. Bentinho, então, conhece Capitu ainda quando ele é adolescente. E ele inicia contando ali o que aconteceu. Dom Casmurro, que é o próprio Bentinho, agora já está idoso, e tenta contar desde o começo como é que tudo aconteceu. Vamos lá? Vamos ler esse início, esse trecho da obra aqui. Capitu, o que é que você tem? Eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Vamos lá para uma atividade, ver o que você entendeu até aí? Presta atenção aí. De acordo com as informações do narrador, como Capitu é fisicamente? É possível saber como ela é psicologicamente? Então vou dar um tempinho para você e você explica aí para mim, tá bom?
E daí, você conseguiu responder? Vamos lá para a nossa atividade? De acordo com as informações do narrador, como Capitu é fisicamente, e é possível saber como ela é psicologicamente? Explica aí. Bom, tua possível resposta vai ser lá, quem sabe, uma menina de 14 anos, alta, forte, cheia, cabelos grossos, morena, olhos claros e grandes, boca fina, queixo largo, usa um vestido desbotado e sapato duraque. Isso são, né, as características físicas, né, que a gente percebe ali fisicamente de Capitu. Agora, não conseguimos perceber como ela é psicologicamente ainda, porque não temos essas referências no texto. Certo? Vamos continuar? Ler mais um pedacinho? Olha lá, tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios. Com tal expressão que... retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia eu não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. É muito interessante você pensar na questão dos olhos em Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. Por quê? Se você baixar essa obra, que é gratuita, está lá em domínio público, você vai ter em PDF no teu celular, coloca lá localizar. Você vai ver que existem mais de 100 menções à palavra olhos. Então, nesse trecho, a gente vê José Dias, que era uma pessoa que morava na casa de Bentinho, disse que Capitu tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Enquanto que Bentinho não concorda muito com isso, diz que ela tem olhos de ressaca. Vamos para uma atividade? Na atividade 2 diz assim: repare na maneira como José Dias descreveu o olhar de Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Compare com a maneira que Bentinho os descreveu, olhos de ressaca. O que querem dizer com essas metáforas? Então, agora eu dou mais um tempinho para você e você tenta responder aí para mim. Eu já volto para a gente conferir a nossa resposta.
Ok? Você conseguiu responder? Vamos lá? Repare na maneira como José Dias descreveu o olhar de Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, e compare com a maneira que Bentinhos descreveu, olhos de ressaca. O que querem dizer essas metáforas? Vamos ver? Bom, uma provável interpretação é que José Dias já percebera que Capitu, mesmo novinha, já era interesseira e faria qualquer coisa para conquistar Bentinho. Bentinho se refere aos olhos como a onda que puxa para dentro, né? Olhos de ressaca, ressaca do mar, como se ele fosse tragado pelos olhos de Capitu. Ok? Vamos lá, vamos ler mais um trechinho? O Penteado. Esse é um capítulo muito famoso de Dom Casmurro. Vamos entrar então nesse trecho da história, vamos lá? Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esqueceste que ela era um nadinha mais alta que eu? Mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por descaso, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita e a sensação era um deleite, mas enfim, os cabelos iam acabando por mais que eu os quisesse intermináveis. Vamos lá para um quiz? E você me responde agora, por que o trabalho com penteado era vagaroso? Letra A, porque Bentinho não tinha experiência com cabelos. Letra B, porque ele queria aproveitar o momento. Ou letra C, porque os cabelos dela eram grossos. Vamos lá? Um tempinho para você. Vamos ver a resposta então? O que você respondeu? Acertou se você respondeu a B, porque ele queria aproveitar esse momento. Vamos continuar então lendo mais um trecho desse mesmo capítulo? Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda essa divindade que os velhos poetas me apresentaram depois, mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, largando aqui, achatando ali, até que exclamei, pronto. Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. E agora, mais um quiz. Considerando o olhar de Capitu, que nós já vimos lá atrás, o que você acha que ela fez? Letra A, brigou com Bentinho e pediu para ele sair? Letra B, levantou rapidamente para que ninguém visse? Ou letra C, deixou-se cair no colo de Bentinho? E agora eu dou mais um tempinho para você, responde aí para mim.
Vamos ver a resposta então? O que você respondeu? Você acertou se disse que ela deixou-se cair no colo de Bentinho. Vamos ver? Resposta C. Vamos continuar a história? Tem mais uma atividadezinha aqui. Repara nessa atividade. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Olha esses dois verbos, pensais e esqueçais. De acordo com os verbos em destaque, explique a quem o narrador se dirige. Com quem ele está falando, afinal? Ok? Mais um tempinho para você. E daí, você respondeu? Vamos lá? Vamos ver a tua resposta? O que pode ser aqui então? Bom, ele se dirige ao leitor. Essa é uma das características das obras de Machado de Assis. Ele conversa com o leitor. É para o leitor pensar e não se esquecer. Várias vezes nessa obra, ele mesmo vai dizer leitor, prezado leitor, amigo leitor, leitora minha amiga. Ele conversa com quem está lendo essa sua obra, tá bom? Vamos lá, vamos ler mais um pedacinho? Olha só. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mais trocados os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça e ficamos assim, a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e
Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto, nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17 desgrios não pensava ainda na diferença dos sexos. Atividade 4 para você. O que o beijo causou em Bentinho? Explica aí para mim, eu te dou mais um tempinho, tá bom? E agora, você já respondeu? Vamos lá?
que o beijo causou em Bentinho? Bentinho ficou com muito medo da reação de Capitu, pois ambos estavam vivenciando aquela experiência do beijo pela primeira vez. Era o primeiro beijo dos dois, tá bom? Na atividade 5, tem um trechinho ali, a fala do Bentinho. Ele diz assim: eu não me atrevi a dizer nada, ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Neste fragmento, explique o sentido polissêmico do destaque. O que ele quis dizer com faltava-me língua, tá bom? Mais um tempinho e você responde essa para mim, tá bom? Você respondeu? O que você disse para mim? O que ele queria dizer com faltava-me língua? Vamos ver? Faltava-me língua significa que a palavra pode ter o sentido de faltou as palavras, mas pode significar também que faltou fôlego, porque Bentinho tinha acabado de experienciar o seu primeiro beijo. Temos neste caso um processo metonímico de causa e efeito, ou seja, a língua aqui representa aquela que causa as palavras, por isso uma metonímia ali, tá bom? Vamos saber um pouquinho mais sobre Dom Casmurro? Você quer saber um pouquinho mais? Pois é, Dom Casmurro, como eu disse para você, foi publicado em 1899. E ele confirma esse olhar certeiro e crítico de Machado de Assis sobre toda a sociedade brasileira. O tema é o ciúme, tá? E provoca muitas polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu.
Dom Casmurro é o marco inicial do romance psicológico. O que quer dizer isso? Lá mais para frente, outros autores vão fazer esse tipo de romance, por exemplo, Clarice Lispector, tá? Mas ele inicia, o marco inicial desse tipo de romance que analisa psicologicamente os seus personagens, tá bom? Vamos tentar entender pela sinopse o que aconteceu nessa história? Adolescente, Bentinho descobre-se apaixonado pela menina da casa ao lado, a Capitu. É bem interessante você saber que Bentinho tinha muito dinheiro, eles eram de uma família rica, e Capitu era de uma família pobre. Mas Capitu era uma menina muito inteligente, com ideias atrevidas. Capitu então convence Bentinho a não concordar com o projeto da sua mãe, Dona Glória, senhora viúva e rica, que queria fazê-lo padre. Acontece que antes de Bentinho nascer, Dona Glória tinha tido um outro filho e esse morrera. Então ela prometeu que quando ela tivesse um outro filho, ela ia mandá-lo para o seminário. Então, Capitu fica ajudando o Bentinho, eles ficam fazendo muitos planos tentando livrar Bentinho do seminário. Na verdade, ele acaba tendo que ir para o seminário, né? Só que Bentinho tanto encanta-se pela firmeza de Capitu, quanto fica fascinado por seus cabelos, pelos olhos de ressaca, nós já lemos, e começa a conhecer as regras do amar. A vida toma o rumo que desejam os apaixonados. Depois de abandonar o seminário, Bentinho vai para o seminário e lá encontra um amigo, Ezequiel, e ambos têm uma ideia de como fazer Bentinho abandonar de uma vez o seminário. Ele volta para São Paulo, Bentinho cursa direito em São Paulo e ele se casa com Capitu. Ezequiel, amigo dele, casa-se com Sancha, amiga de Capitu. E os casais compartilham dessa amizade, é uma amizade muito legal. Só que Bentinho e Capitu não têm filhos, enquanto Ezequiel e Sancha têm uma menina e colocam nela o nome de Capitulina, em homenagem a Capitu. Mais tarde, quando Bentinho e Capitu têm o seu primeiro filho, um menino, eles devolvem homenagem e colocam o nome no menino de Ezequiel. A vida corre feliz e a gente podia terminar, quem sabe, essa história com "e eles viveram felizes para sempre", mas não em Machado de Assis, tá? Um dia brota o ciúme. A história de amor transforma-se numa história de suspeita de traição. Ela se transforma aí. E eu tenho aqui uma atividade 6 para você. Machado de Assis, ele busca em Dom Casmurro. O que ele busca em Dom Casmurro? Letra A. Contar sua própria história de vida, por isso o romance é em primeira pessoa? Letra B. Retratar os valores da sociedade de sua época, por isso ele faz uma análise psicológica de seus personagens? Ou letra C. Contar uma história de amor de adolescentes? Ou ainda a letra D. Retratar a história de um amor impossível em sua época? Então agora você pensa direitinho aí e responde mais essa aí pra gente.
Ok, você respondeu já? Vamos lá? A resposta B, retratar os valores da sociedade de sua época, por isso ele faz uma análise psicológica de seus personagens, ok? O livro, então, ele permite um estudo de caso de direito. Por que isso? A gente tem Dom Casmurro, que, como você sabe, é formado em direito. O Bentinho, depois de adulto, recebe esse apelido, Dom Casmurro. No livro ele também conta por quê. Sendo o advogado de acusação, ele é ao mesmo tempo juiz e a única testemunha do delito de Capitu, no caso, o adultério. Ou seja, você tem somente acesso à versão da história que ele conta, somente por meio de seu ponto de vista ciumento. Bentinho julga Capitu, mas Machado de Assis coloca Bentinho para ser julgado pelo leitor, por você e por mim, tá bom? Muitos livros já foram escritos fazendo diálogo com a obra Dom Casmurro, para você ver como ela ficou famosa. No livro Quem é Capitu, vários escritores recontam a história de Capitu, cada um à sua maneira. Fernando Sabino escreveu o livro O Amor de Capitu, onde ele narra a história de Bentinho, só que em terceira pessoa. E em Capitu, Memórias Póstumas, Domício Proença Filho dá oportunidade de Capitu falar e se defender das acusações. Em 1999, em comemoração aos 100 anos de Dom Casmurro, o jornal A Folha de São Paulo promoveu um julgamento de Capitu. Participaram desse julgamento pessoas reais. O ministro do Tribunal Federal da época, uma procuradora de justiça, um advogado criminalista e alguns escritores. E você sabe qual foi o veredito? Pouco importa, porque o veredito é você que tem que dar. Você tem que ler e você mesmo tem que descobrir. Será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Leia a história, ela está lá no domínio público livre para você. E o resumo da aula de hoje? Nós lemos trechos do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, interpretamos trechos dessa obra, analisamos elementos da narrativa a partir dos trechos do romance, compreendemos o enredo do livro e realizamos inferências a partir das pistas textuais. Ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê ainda na próxima aula. Um abraço!